Olá você, eu sou a Deise Feitosa e este aqui é meu colega. Eu sou o Bruno Martins. E falamos aqui diretamente da SET Expo 2023 para você aqui. Então estamos aqui com o nosso SETcast aqui diretamente da SET Expo. E conosco a gente tem um convidado muito especial, que é o Gabriel Tomazini. Seja Olá. muito bem-vindo entre nós, Gabriel. Obrigado, olá a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Só lembrando, gente, que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. Inclusive participou do modelo de definição da TV digital e agora também participa dos trabalhos voltados à TV 3.0. E a SET quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. Por isso estamos aqui com esse projeto que é o SETcast, que busca abrir espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar sobre tecnologia, acessibilidade, áudio e muitas outras coisas muito interessantes. E só lembrando que o Gabriel Tomazini, que está aqui conosco, ele é consultor de áudio da Fraunhofer IIS. Ele vai explicar para a gente tudo isso daqui a pouco. Bom, Gabriel, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória no áudio, como que você se aproximou desse... Eu sei que você é músico também, né? Então, imagino que tem ali alguma afinidade por causa disso, né? E como que você chegou na Fraunhofer e trabalhando com MPEG-H? Sim, é uma longa história, né? Acho que desde o meu primeiro trabalho com áudio foi a partir dos 14 anos como assistente em estúdios de gravação, né? Ligado à música. Então eu tive um período da minha carreira que eu gravei discos, né? Parte técnica. Enfim, ajudei a eventos, né, na infraestrutura, eventos ao vivo. E com o tempo fui me interessando muito, né, por essa parte de produção de áudio para TV, né, para broadcast, que eu achava assim que era uma área que tinha a capacidade de juntar muitas possibilidades ao mesmo tempo, tanto a parte musical, quanto a parte de esportes, quanto a parte de jornal, e juntar todas essas possibilidades de produção me parecia bastante interessante do ponto de vista de criatividade de produção, né? Então eu comecei a trabalhar na área de broadcast, inicialmente em algumas emissoras com contratos, né, por tempo, e depois fui me interessando e com o passar dos anos eu comecei a atuar, né, efetivamente como sound designer, né, no Grupo Globo. Trabalhei no Grupo Globo por aproximadamente aí 18 anos, fiz alguns Big Brothers e coisas do tipo. E com o tempo, né, eu pude participar de alguns projetos muito interessantes nessa área de broadcast, como a primeira transmissão de áudio, né, de um show ao vivo com áudio imersivo, já no ano de 2015. E foi a primeira transmissão, até onde eu tenho conhecimento sobre isso, né, no formato imersivo. E a partir daí comecei a me interessar cada vez mais por essa parte de mídias imersivas, né? Então eu comecei a desenvolver aplicações para realidade virtual, para realidade aumentada, sempre com esse olhar na parte de áudio, né? Como você virtualmente localizar uma pessoa e ter a parte sonora acompanhando essa experiência visual. Então eu comecei a buscar mais informações sobre essa parte de produção e ferramentas de produção para áudio imersivo. Com o tempo, né, a gente agora está começando a ter esse tipo de capacidade de produção mais próximo de nós. A tecnologia evoluiu, a capacidade de processamento foi maior. Então agora a gente está podendo falar de áudio, desse áudio imersivo, de interatividade, usando telefones, usando tablets, em aparelhos de TV. Então, essa é uma história que começou lá atrás com música, né, mas que com o tempo eu fui tendo contato, né, com todas essas tecnologias e acabou desembocando essa experiência aí de 20 anos de broadcast, acabou tendo esse fortuito encontro, né, com o Instituto Fraunhofer, que, para quem não conhece, né, o Fraunhofer é um grande instituto, né, o maior instituto de pesquisa aplicada da Europa. Hoje, para vocês terem uma ideia, são 26 mil funcionários
e 76 institutos que cuidam de diferentes, enfim, tecnologias, né? Então, hoje eu trabalho para o Instituto Fraunhofer IIS, né, que é o de Circuitos Integrados, e que dentro do Instituto, dessa área de Circuitos Integrados, tem a área de mídia, onde tem o áudio MPEG-H, né, que é a minha especialidade, que eu sou um tipo de evangelista, né, desse formato aqui no Brasil. Então, com esse tipo de áudio, né, a gente está vendo que eu consegui juntar toda essa experiência até hoje para poder apresentar algo que, do ponto de vista do usuário, é simples, mas é bastante complexo do ponto de vista de engenharia, né? Então, tá dentro dessa tecnologia agora que está sendo utilizada, que vai ser utilizada na TV 3.0, né? O formato de áudio da TV 3.0 e também da atual TV 2.5, para mim é muito gratificante, né? Foi como se essa história seguiu os caminhos que deveriam ter sido seguidos desde o início para que eu pudesse chegar aqui com esse conhecimento e poder me juntar com a Fraunhofer, né, e essa capacidade que eles têm de desenvolver formatos, né? Para quem não sabe, foi o Fraunhofer que desenvolveu o MP3, por exemplo. Nossa, né, há alguns anos atrás. Muita história para contar. Então, eles são muito assim, capazes, né, são os principais desenvolvedores, né, de codecs no mundo. Então, para nós brasileiros, né, ter a oportunidade de trabalhar com o Fraunhofer é muito legal, porque a gente aí tem a possibilidade, né, de receber essas atualizações e estar assim, up to date com essas tecnologias. Legal, acho que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a MPEG, eu quero saber um pouco tudo sobre a TV 3.0, o que está preparado para isso, o que vocês estão mostrando hoje no stand, mas eu lembrei de um texto, porque além de ser também host aqui do Setcast, eu também sou professora universitária, então eu dou aulas também de audiovisual e tem um texto que eu sempre mostro para os meus alunos que chama-se Esticando o Som para Ajudar a Mente a Ver, que é do Walter Mush, né? Inclusive ele traz um exemplo, por exemplo, de uma cena do Poderoso Chefão em que ele perde a filha e que no momento de dor dele ali no teatro, nas escadarias, ao invés de o som escolhido, a trilha naquele momento, né, ser o próprio grito dele, mas foi o silêncio. Então tem a imagem dele gritando com aquele grito, né, de dor, de perda da filha amada e o silêncio. Né? Então, realmente O Poderoso Chefão, filme 3, né? Filme 3, então um momento, é uma cena que dói muito, assim, é muito forte. E eu percebo, né, em sala de aula que o som é sempre preterido. Quase ninguém quer trabalhar com som, quase ninguém quer fazer. E no final eles fazem um trabalho audiovisual que esteticamente é maravilhoso, mas com som ruim. Sim. E aí eu sempre no final falo, tá vendo? Porque então eu tento assim desde o começo mostrar a importância do som numa boa produção audiovisual. E agora a gente tem um som imersivo na televisão 3.0. Então conta pra gente, você falou aí que é o grande, não só profeta, mas o grande disseminador dessa ideia de áudio imersivo. Fala um pouquinho pra gente assim como é que funciona, que possibilidades, né, o MPEG-H e todas as tecnologias aí que pertencem ao nosso padrão aí de televisão digital brasileiro permitem acontecer, permitem ao telespectador poder usufruir com áudio imersivo. Só complementando a sua pergunta, para o Gabriel poder responder, né? Eu tomei ciência de uma pesquisa onde apresentavam um conteúdo de alta definição para o usuário, só que com áudio normal. E depois apresentavam o mesmo conteúdo com áudio imersivo. E a diferença era absurda. Assim, os usuários eles preferiam o conteúdo com áudio imersivo. Só complementando a sua pergunta. Incrível. Acho que você traz um exemplo aí. Inclusive. Porque o áudio realmente tem um papel fundamental ali de fazer com que o telespectador fique imerso ali no e os próprios japoneses, né? Quando eles pensavam, né, em desenvolver uma televisão de alta definição e imersiva, a ideia deles, o professor Almir Almas, ele fala isso na tese de doutorado dele, era exatamente promover a imersão, a experiência de você sentir que está na cena. Né? Então, eu acho que a gente está chegando, finalmente, neste momento. Sim, definitivamente. Né? Você falou, começando da sua observação sobre o áudio ser preterido, né? Isso é uma realidade que eu acho que era muito forte no Brasil há alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, que com o tempo foi melhorando um pouco. E é claro que a importância do áudio ela não é entendida, na minha opinião, né, pela minha experiência, porque, infelizmente, justamente por não haver essa preparação, investimento e estudo sobre o áudio,
as pessoas têm muita dificuldade de ter um bom áudio. Então, o áudio se torna um problema. E por se tornar um problema, eu já ouvi muitas pessoas falarem, olha, eu não gosto de áudio, porque é muito difícil, só dá problema, sempre me dá problema. Então, esse é o problema, né? Você não estudar uma determinada questão da sua produção, né? Então, se é uma produção audiovisual, você vai ter vídeo e você vai ter áudio, né? E para vocês terem uma ideia da importância do áudio, certa vez eu fui a uma apresentação onde um broadcaster americano estava explicando que eles estavam preparados para fazer uma renovação do parque deles de produção e por o áudio ser um pouco mais fácil do ponto de vista de infraestrutura do que eles precisavam fazer, eles decidiram começar a mudar o áudio primeiro, né? Então, eles renovaram toda a parte de cabeamento, mexeram o áudio, botaram tudo o áudio sobre IP, fizeram uma boa modernização, né, do áudio, do sistema deles, novos consoles de áudio, tudo digital, realmente ficou muito bem feito. E a curiosidade é que foi que nesse intervalo, a partir quando eles terminaram essa atualização, o nível, né, o número de reclamações sobre vídeo, sobre problemas com vídeo, diminuiu 50%. Ou seja, muitas pessoas estavam reclamando da qualidade do vídeo, mas sem saber que aquilo não estava necessariamente ligado ao vídeo. Era um incômodo de áudio que eles tinham, mas que eles não sabiam definir exatamente. Então, lá na hora, qual é o seu problema? Eu estou com problema no vídeo, meu programa não está bom, mas na verdade era o áudio. Então, o áudio tem essa capacidade de incrementar e ainda mais de reduzir o índice em que as pessoas trocam de canal. Porque, veja bem, se você está vendo um conteúdo onde o áudio está ruim, onde você não consegue entender a mensagem, você muda o canal, você vai ver outra coisa. Vira um ruído. Vira um ruído, aquilo te incomoda. Então, o áudio ele é muito importante, não, assim, basicamente, primeiro para ter uma produção regular, e se você começa a trabalhar nesse áudio para trazer mais experiências, aí você aumenta a retenção, você aumenta a experiência, e agora falando do áudio imersivo, né? O áudio imersivo, ele já está acontecendo por algum tempo, mas para nós brasileiros a importância agora foi que o formato de áudio, né, o MPEG-H, ele foi selecionado pelo Fórum Brasileiro de TV Digital para compor a TV 3.0. Então, com o áudio MPEG-H, a gente tem toda a possibilidade de usar esse áudio imersivo, né, em produções de TV nacionais. E quando a gente fala de áudio imersivo, o que a gente está falando? A gente está falando de mais ou menos como a gente escuta no nosso dia a dia. Nós escutamos o áudio imersivo. Quando você anda na rua, você ouve um helicóptero passar, você ouve alguma coisa aqui, alguém mexendo no bueiro, vendo o som de baixo. Então, você tem sons ao seu redor. E essa é a experiência que o áudio imersivo se propõe a recriar, de forma a te levar para aquele espaço. E nós, seres humanos, nós somos muito bons em perceber pequenas diferenças de áudio, mais do que de vídeo. Então, enquanto nós enxergamos de forma linear, nós ouvimos de forma logarítmica. Então, a nossa capacidade de compreender mínimas diferenças de som é muito maior do que de cores de vídeo, por exemplo, ou de outros fatores. Então, eu acredito que o áudio ele tem uma capacidade muito, por exemplo, o nosso equilíbrio, quando a gente anda, né, a gente é definido pelo nosso sistema auditivo. Então, o áudio ele tem uma capacidade muito importante no que diz respeito a nos fazer nos sentirmos inteirados dentro de um ambiente, dentro de uma experiência. E, Gabriel, você falou sobre o áudio imersivo, o MPEG-H, que ele já foi padronizado, já foi escolhido pelo fórum para ser padronizado para a TV 3.0. Sim. Mas, como você também mencionou, ele já está disponível na TV 2,5. Exato. Que é o padrão atual de TV digital, está em vigor no Brasil. E eu queria te perguntar, como alavancar e difundir ainda mais o áudio imersivo, o MPEG-H, na casa das pessoas, visto que já é um padrão que já está legalizado, já está padronizado pelos institutos legais, pelas normas técnicas, Sim. já está disponível para as pessoas. Como tornar isso cada vez mais popular? Sim, esse é parte do nosso trabalho aqui no Brasil, né? É justamente trabalhar com parceiros, com broadcasters
e ajudar na implementação, na criação de conteúdo compatível, né? Porque quando a gente vai trabalhar com áudio imersivo, a gente vai ver que a gente vai precisar de alguns passos extras, né? Para você conseguir captar, fazer a pós-produção disso, fazer a transmissão nesse formato, né? E a gente tem trabalhado com muito sucesso, né? Com emissoras no Brasil, né? Uma boa novidade que eu posso falar para vocês é que a TV Globo já está no ar com o MPEG-H já por alguns meses, né? No Rio de Janeiro, São Paulo e em Recife, o MPEG-H está no ar. A grande novidade agora da SET é que a TV Cultura também agora está no ar, né? Lá no nosso stand você vai poder ver a programação ao vivo da TV Cultura. Nós temos o MPEG-H no ar na região amazônica também, através do AmazonSat, da rede amazônica. Então, a gente está vendo assim que a parte inicial é colocar conteúdo, é ter conteúdo, né? E depois conseguir colocar no ar. Então, naturalmente, agora, né, finalmente nós avançamos, né, de forma muito positiva, os fabricantes estão demonstrando muito interesse. Então, eu acredito que esse ecossistema está sendo muito bem desenvolvido, visto que a gente já tem hoje parceiros no nosso stand, por exemplo, que estão demonstrando ali novos equipamentos, encoders, decoders, unidades de consumo, soundbars, que já são compatíveis com essa capacidade do MPEG-H. E assim, para terminar essa parte, eu acho importante também salientar, quando a gente fala de MPEG-H, a gente não está falando só de áudio imersivo, a gente está falando de interatividade. Então, essa é uma grande capacidade do MPEG-H, que permite que você escolha elementos daquela construção sonora que você está ouvindo, daquela mixagem sonora, e você pode mexer no ganho, você pode mexer na posição desses objetos. Então, dentro do áudio de próxima geração, né, que a gente chama, a gente tem os objetos. Os objetos, eles têm metadados associados, que são informações sobre esses objetos sonoros. Então, com esses metadados, você tem a capacidade de manipular essas fontes sonoras. Então, vamos colocar um exemplo prático aqui. Isso é importante. Vamos dar exemplo aqui para o nosso público, né? Vamos imaginar que a gente está vendo um jogo de futebol e você tem ali a possibilidade, né, de ouvir um outro narrador. Então, você tem um narrador masculino, mas poderia ter uma narradora feminina. Então, você poderia selecionar ali a narradora feminina com seu controle da TV. Que bacana. Você vai selecionar. Ou ainda, você não quer ouvir nenhum narrador. Alguém não quer escutar o Galvão. Você quer ouvir só... Obrigado, Galvão. Galvão é ótimo. Vai. Você quer ouvir só, por exemplo, o ambiente do estádio. Então, você pode mutar o narrador e ouvir só o ambiente do estádio como se você estivesse lá. Então, você, por exemplo, vamos agora usar um exemplo muito interessante, na minha opinião, que é a parte de acessibilidade. Então, com a acessibilidade, você pode ter canais de audiodescrição, você pode ter diferentes idiomas, você pode ter uma versão que a gente chama de preset, onde o usuário ele vai selecionar um preset e todas as vozes, ou seja, as entrevistas, as narrações, tudo isso vai estar mais alto do que o resto, do que a música, o som ambiente, de forma que pessoas que têm dificuldade, né, alguma deficiência auditiva, vão poder entender, ter uma inteligibilidade maior daquela mensagem. Um ponto que é muito interessante que a gente está demonstrando agora, e é uma novidade no stand da Fraunhofer, é uma opção onde você tem um soundbar tocando áudio imersivo, a família está lá ouvindo esse programa, vendo essa programação, mas tem uma pessoa que tem uma pessoa com, por exemplo, algum problema visual, uma pessoa cega. Então, o que pode acontecer? Essa pessoa, através de um headphone, ela pode selecionar só a parte da audiodescrição. Nossa, que ótimo. Ou seja, enquanto toda a família vai ouvir a programação regular, ela está ouvindo, por exemplo, um headphone que pode usar a condução do som através desses ossinhos aqui da orelha. Então, na verdade, os ouvidos eles continuam pegando a informação do ambiente, a pessoa continua podendo conversar com seus familiares ali, comentando sobre o filme, ela está inteirada, como hoje não é. Hoje, como é que é feito? Ou toda a família vai ouvir a audiodescrição, o que pode incomodar as pessoas que não precisam, porque tem uma pessoa ali falando e descrevendo tudo aquilo que elas já estão vendo, mas para a pessoa, né, que enfim, tem um problema visual, tem uma limitação visual, ela vai estar entendendo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela está interagindo. Ou seja, com o MPEG-H, além dessa capacidade de você ter
poder selecionar uma audiodescrição, você pode localizar ela espacialmente e ainda mandar só para a pessoa que precisa. Ou seja, a flexibilidade dos objetos aplicados às necessidades diárias, elas são praticamente infinitas. É o que eu sempre digo, eu acho que tem que gerar sentido. Eu acho que inclusive no momento da transição, né, da TV 2.5 para a TV 3.0, tem que gerar sentido para as pessoas. O que essa tecnologia vai trazer para a minha vida? Como é que ela vai melhorar a minha experiência de assistir TV? Mas o que ela pode incrementar? E eu acho que é indiscutível. A TV digital já trazia isso, né, com a melhor qualidade de som e de imagem, mas agora com a TV 2.5 e 3.0 isso é inquestionável. Então a gente tem o áudio imersivo que nos proporciona, inclusive, a questão da audiodescrição. Então é fundamental. Uma coisa bem interessante desses vários exemplos que você colocou, né? Eu acho que a palavra que você usou, flexibilidade, é uma palavra ótima assim, para descrever o MPEG-H, que você realmente consegue ter uma gama de opções ali que anteriormente nós não teríamos sem essa ferramenta, né? Sim. E para o produtor de conteúdo também, por exemplo, você deu o exemplo do jogo de futebol, né? Nós poderíamos ter, além das diferentes tipos de narração, a gente pode ter também uma narração direcionada para um público, né? A gente pode ter a narração, por exemplo, eu sou botafoguense, tá? Então tem lá o Botafogo e Flamengo, né? O clássico lá do Rio, né? O narrador torcedor. Você tem um narrador lá do Botafogo, lá narrando. Nossa, seria legal. E eu seleciono um narrador que vai, como nas narrações de rádio, né? A narração de rádio, por ser uma narração local ali, o narrador sempre puxa a sardinha para a brasa do time local, né? Sim. Então você pode ter isso na transmissão de TV. Sem falar, né? por exemplo, da comercialização regional, né? Então imagina que você tem diferentes objetos de áudio dentro do fluxo MPEG-H e cada um para uma região. Então uma determinada marca de São Paulo, uma determinada marca da parte do norte do país, outra para a parte sul. Então conforme isso for nacionalmente sendo reproduzido, a propaganda que vai ser escolhida para aquela região, ela vai ser a daquela região. Então você tem a capacidade de fazer o marketing... A propaganda direcionada, né? Exatamente, Uhum. a parte de comercialização direcionada. Então essa flexibilidade ela não termina só nessa parte de funções para o usuário final, mas também como interessantes possibilidades comerciais para as emissoras de TV. Agora, eu lembrei de uma cena aqui que a gente vai assistir a transmissão das Olimpíadas, a primeira transmissão em 4K no Museu da Manhã, que a Globo fez lá no Rio de Janeiro. Era 4K ou 8K? Não me lembro, acho que 4K. As Olimpíadas, e era a final do campeonato, enfim, a final do campeonato masculino, né, de futebol. E aí, me impressionou que dava para escutar o que as pessoas conversavam na arquibancada. E eu achei muito legal, assim, mas também tem questões aí, né? Sim. Isso depende do tipo, como eu te falei, né, na parte de produção, eu diria que áudio imersivo ainda é um assunto onde a gente está vivendo a infância, né? Então, existem muitas formadas, assim, a gente não pode dizer nada que está certo ou errado, mas tem algumas experiências mais felizes e outras não necessariamente. Por exemplo, para estádio, né, um erro que é bastante comum, mas que acaba vindo dependendo da infraestrutura, é você colocar microfones muito próximos à arquibancada. Então você corre o risco de pegar, por exemplo, um torcedor boca suja. É exatamente, né? Eu me referia a isso. Já porque eu aconteceu. escutava ele xingando, mas Isso. para mim foi emocionante, porque afinal foi a primeira demonstração da Mas TV 4K. isso não é algo específico do áudio imersivo, né? No áudio, Sim, no áudio normal, mas por exemplo, no áudio imersivo ou no áudio com interatividade, você pode ter esse problema exacerbado, visto que você pode, por exemplo, mutar o locutor. E aí, aquele que era o fundo, né, o background, na verdade, torna-se o único som que você está escutando. Exatamente. Então, existem algumas implicações, mas existem formas de você bypassar isso, tipo colocando microfones mais afastados, para pegar mais, assim, o ruído geral da torcida e não uma pessoa específica, né? E hoje, por exemplo, a gente tem outras capacidades também. Aqui, inclusive, na feira, você tem microfones desenvolvidos especificamente para captar conteúdo imersivo. Então, são diversas cápsulas apontando de diferentes direções e você pode processar isso, juntar com a narração e criar aí um conteúdo de áudio imersivo. Um ponto que eu acho importante colocar aqui é que quando a gente fala de MPEG-H, não necessariamente é só áudio imersivo, tá? Então, eu acho que
principalmente para o broadcaster, para broadcasters menores, emissoras de TV que ainda estão começando, eles podem continuar fazendo a programação normal, em mono, estéreo, adicionar, por exemplo, só a parte de interatividade, onde você vai ter um preset com as narrações mais, né, enfim, mais claras para as pessoas, para aumentar a inteligibilidade, e com o tempo ele pode optar por ir adicionando funções e não necessariamente ter que fazer um investimento muito grande no parque para você ter uma sala de mixagem imersiva, um computador capaz de fazer isso. Ou seja, o MPEG-H ele oferece essa capacidade, né, de você acabar adicionando as funções de acordo com a sua realidade. Não, muito interessante. Enfim, dá para fazer muitas coisas. E eu estou aqui pensando no telespectador. A gente está já se encaminhando assim, para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você contasse como é que ele precisa se preparar para receber esse áudio imersivo aí, né? Esse danado desse áudio imersivo. Né? O televisor, desde o televisor, o soundbar, enfim, conta pra gente como é que ele, o que ele tem que fazer. Sim, é importante, né, o usuário final ele buscar, né, um fabricante de TV que ofereça, né, essa capacidade, né, como é um formato novo, né, as TVs mais novas, né, provavelmente vão trazer essa função já, né, a bordo. Então é importante, né, para o consumidor estar atento, né, procurar, perguntar pelo MPEG-H, né, para ver quais aparelhos. Hoje, por exemplo, a gente tem no nosso stand, né, um modelo de soundbar da Sennheiser, né, que ele faz o áudio imersivo, ele tem a capacidade de decodificar o MPEG-H, mas você tem uma série de outros aparelhos de consumo hoje no mercado que são compatíveis com o MPEG-H, por exemplo, o Amazon Echo Studio. Você tem uma série de aparelhos menores que não necessariamente são. A gente está demonstrando aqui também um protótipo da TV LG, né? Já falando de TV 3.0, ele além do áudio MPEG-H também está ali sendo demonstrado o vídeo VVC, que vai ser o novo formato de vídeo da TV 3.0. Então eu gostaria de convidar a todos, né, para dar uma passada no stand da Fraunhofer para poder acompanhar, né, essas novidades que dizem respeito da TV 2.5, TV 3.0, mas também sobre, né, um pouco mais sobre o MPEG-H, o VVC, né, e o ecossistema de soluções aí que está sendo demonstrado dos nossos parceiros. Muito bem, muito obrigada. A gente, só para concluir, a gente sempre, né, Bruno, a gente pede uma indicação de livros, de leituras para o nosso público. E a gente queria saber o que você tem de bom. Inclusive, eu fiquei sabendo que você escreveu um artigo aqui na revista da Sete, né? Essa Isso. última revista que inclusive está aqui sendo distribuída na feira. Sim. Conta pra gente um pouquinho e dá dicas pra gente aí, que a gente está curioso. Vale a pena, né? Quem puder vir aqui à Sete, quem puder tá com essa revista, né? Eu pude fazer aqui um paper, né? Com o Irá Moreno, né? Vai, vamos de novo. Pode ir. Não, pode mostrar pra cá. Tem essa câmera aqui? Tá. Eu vou mostrar. Mostra você, então. Então tá aqui, gente, né? O artigo aqui do foi Gabriel Tomazini com Irá Moreira. Moreno, Página 48. Tá bom? Aqui, página 48, né? Um paper aqui que o Gabriel Tomazini fez com Irá Moreno. Isso, Irá da TV Globo, né? Página 48. E foi muito legal que a gente pôde colaborar aí, né, nesse artigo, falando sobre o MPEG-H, falando sobre as funções do MPEG-H, um pouco mais detalhadamente, é claro. Então eu convido a todos aí, né? Isso é a primeira parte. A parte 2, né, porque ficou um pouco extenso, porque são muitas opções e possibilidades, vai sair no próximo número. Mas eu convido a todos aí para dar uma checada aí nesse trabalho que a gente fez junto. Gabriel, muito obrigado. Uma honra recebê-lo. A honra foi minha, agradeço a vocês, né, a Sete, e convido a todos, né, que tiverem a oportunidade de vir aqui nos conhecer, de passar no stand do Fraunhofer para ver todas essas novidades. Muito obrigada. E só lembrando, então, que De novo. E só lembrando, então, que o Setcast tem produção executiva da Luana Bravo e da Raquel Pazin e direção de imagem de Giovanni Fernandes. Produção, Matheus Santos e Raquel Pazin. Coordenação geral, Luana Bravo, Tito Liberato. Apresentação de Bruno Martins. E Deise Feitosa. Obrigada, meu parceiro Bruno. E vamos para a próxima. Aguardamos vocês no próximo Setcast.